Eu aposto que vocês estavam com saudade de mim nesse canal, porque tem um tempão que a gente não grava aqui, né? Mas hoje eu vim gravar e ó, vocês segura, porque esse vídeo... Sério, gente, eu nem sei o que vai acontecer com vocês. Ele mesmo falou, esse vídeo vai dar ânsia. Sim, é de um homem. E vocês vão entender essa história agora. Sem mais delongas, bora lá. Se inscreve, deixa seu joinha, seu comentário, tudo lá que vocês já sabem. Se quiser mandar história pra gente no e-mail que tá passando na sua telinha. E bora lá. Querida Dani Delanos, estou maravilhado em conhecer o seu canal no YouTube. Conheci através de uma amiga que ela tinha mandado a história de vida dela pra mim. Gente, eu tô lendo assim porque ele me mandou o relato escrito à mão pelo WhatsApp, tá? Então vamos lá. O que vocês fariam se descobrissem que o marido de vocês tem um segredo? Um fetiche. Eu sei que meu relato vai causar repulsa, talvez até nojo em muitas pessoas. E eu venho de uma família, ele falou que vem de uma família, né, de classe média. Então, ele estava cursando administração quando numa festa ele conheceu uma moça. Dani, essa moça era a moça mais linda que eu já tinha visto na minha vida. Me apaixonei por ela no primeiro olhar. E começamos a conversar. Tínhamos muita coisa em comum. Ficamos juntos até o final da festa, marcamos um encontro e foi um conto de amor. Assim começamos a namorar. Nossas famílias se conheceram, ficaram muito amigas. Começamos também a formar nossos planos de casamento. Nosso casamento seria depois da formatura, depois que a gente tivesse com a vida estabilizada. Eu amava Alice, até mais que a mim mesmo. Alice, ela também me amava. Eu nunca tive um relacionamento íntimo com Alice antes deles se casarem. Então eles decidiram se casar virgens, tá? E assim se passaram 7 longos anos. Eu, em todos esses anos, eu contava os dias e as noites para estar com Alice. Confesso para vocês que não foi fácil resistir a ela. Ela era muito bonita e ficar sem tocá-la intimamente por 7 anos foi bem complicado. Mas nos casamos, né? Fizemos uma grande festa para nossos pais, nossos amigos e foi tudo lindo. A festa, a cerimônia, estava toda a nossa família, nossos amigos. Foi o melhor salão da cidade, serviço de buffet. Então estavam todos radiantes com a nossa felicidade. E eu só ficava pensando que estava chegando na hora da minha Alice se tornar a minha rainha. Eu tinha esse desejo, né, de ter ela como mulher na minha vida. Vocês entenderam, né, gente? 7 anos, não tinha sexo, não tinha nada, não tinha intimidade, então ele mal podia esperar. E assim nós casamos. Fomos para a lua de mel e foi tudo lindo. Voltamos e fomos, né, morar na nossa casa. Nossa casa era Aí eles foram morar na casa deles, né? Tinha o serviço deles e foram começar a vida deles, tá? Bom, passaram-se 1 ano, o nosso casamento, ele estava muito bom. E ele falou que um dia, o que aconteceu, gente? Um dia ele estava indo para a empresa que ele trabalha e ele resolveu cortar caminho. E ele passou por uma comunidade que antigamente se chamava de favela, né? Ao passar nessa comunidade, tinha uma praça onde tinham vários usuários de drogas. Muitos, né, homens e mulheres maltrapilhos, sujos, descabelados, desdentados, magros, muita sujeira, muito lixo. Mulheres que espantavam as moscas com pano para não serem... para que aquelas moscas não chegassem perto delas, né? Então,
Ele passava por essa praça e de repente, gente, um dia ele passou e ele falou que ficou parado observando alguns sentados ali na grama. E todos eles, a maioria deles estava apagado ali por causa de droga e de álcool. E eles caminhavam de um lado para os outros, de um lado para o outro. Ele falou: Dani, eu vi uma mulher que estava com os dentes marrons, né? De tanto fumar, crack, cheirar essas coisas, fica aquele dente meio amarronzado, né? E ele ficou olhando aquilo. Só que de repente aquilo ali chamou mais a atenção dele do que ele podia imaginar, tá? Ele falou assim: Dani, eu parei meu carro e fiquei olhando para aquilo. E começou a vir uns pensamentos muito estranhos na minha cabeça. Eu peguei meu carro e fui para casa. A Alice estava em casa me esperando, fomos para a cama, fizemos amor, né? Mas aquelas mulheres que eu vi ali naquela praça não saiu um minuto da minha cabeça, dos meus pensamentos. Gente, sério, eu cheguei a ficar enlouquecido de tesão. Naquela noite nós dormimos. Ao acordar de manhã, eu fui pro meu banho, me masturbei, pensando naquelas cracudas, naquelas mulheres lá da praça que ele viu. E depois Alice também se levantou, tá? Mas, Dani, eu não queria estar nunca mais naquela praça. Era uma coisa que passou na minha cabeça, mas ele pensou assim: Deus me livre, o que tá acontecendo comigo, né? Pensando nisso. Bom, eu resisti. Resisti por 2 semanas. Porém, 2 semanas depois, eu voltei lá. Eu parei no mesmo lugar. E eu comecei a olhar aquelas mulheres. Uma se aproximou do meu carro, pediu uns trocados. Perguntou se eu estava procurando alguém. Eu falei que não, mas que se ela quisesse um dinheiro, que ela era para entrar no meu carro, que eu ia levar ela num lugar. Ele falou que dias depois ele passou na mesma praça ali dos drogados, né, para ter umas horinhas de prazer, e ele encontrou a mesma cracuda lá da primeira vez, tá? Ele tava com medo de alguém ver ele, então ele chamou um carro de aplicativo para ela. Ao chegar lá, o motorista viu que era uma moradora de rua, usuária de drogas, desdentada, fedendo. Então ele estava recusando levar ela. Eu fui até o carro e falei que podia levar, pois eu iria pagar. Logo atrás eu disse que ela entrasse, né, que o motorista ia deixar ela num hotel. Eu falei para ele que eu estava fazendo uma caridade, que eu ia deixar ela dormir lá num lugar. Bom, eu peguei o quarto 14 porque era o quarto mais escondido. Cheguei logo atrás e fui pagar o Uber. Enquanto eu pegava o meu cartão, a cracuda saiu do quarto e começou a falar alto. Vem, amor, vamos fazer gostoso. E o motorista começou a me olhar com cara de quem não estava acreditando naquilo. E essa cracuda, gente, ela ficava ali gritando a ele. E a motorista do Uber ficou com os olhos arregalados. Ele falou que ele quase morreu de vergonha. Entrei rápido para dentro do quarto do motel. Logo depois de fazer o Pix, né, para a motorista, ele entrou no quarto para se satisfazer. Ele falou que fazia aquilo pelo menos uma vez por semana. Uma daquelas mulheres ele tinha que ver. Então ele ficava encontrando aquelas mulheres e isso era um segredo dele, né? Alice às vezes chamava um carro de aplicativo para ir para o trabalho, pois nem sempre ela gostava de ir no meu carro. Então ela tinha um número daquela moça, gente, no WhatsApp. Não tem a motorista lá que levou a cracuda para o motel? Conhecia a mulher dele, gente. Sério. A mulher conhecia, cidade pequena, conhecia Alice. E o que a mulher fez? A mulher tinha tirado uma foto do carro dele lá no motel
mandou para Alice e falou assim: olha, eu vi o seu marido com uma cracuda. Eu acho que a mulher ficou tão chocada que ela falou assim: olha, eu vi seu marido entrando num motel com uma mulher de rua, né? Com uma mulher drogada, cracuda, tá? Ele falou, aí, quando ele chegou em casa, ele falou: Alice me chamou para uma conversa. Dani, eu não tinha como negar. Alice, então, eu tive que contar tudo para ela sobre esse fetiche e tal. Alice pediu o divórcio. Eu fiz tudo para Alice me perdoar, eu implorei, eu disse que eu ia mudar, que eu ia largar isso, né? Voltei muitas vezes a pedir a ela uma segunda chance, mas não adiantou. Então, depois do divórcio, eu voltei a morar na casa dos meus pais. Ali eu descobri também que eu peguei 2 tipos de doenças sexualmente transmissíveis. Ele pegou sífilis e uma outra doença. Já faz 3 anos e 7 meses que eu destruí meu casamento por causa disso. Já faz 3 anos e 7 meses que eu perdi a mulher da minha vida. Esses dias encontrei uma prima de Alice, né? E ela me contou que a Alice também pegou doença de mim, tá? Ela também tinha pego 2 tipos de doença. Não era nada muito grave, mas com remédios ela ficou curada. Eu estou muito envergonhado de tudo que eu fiz. Bom, Alice, ela conheceu um outro homem, está morando com ele há algum tempo já em uma outra cidade. E Alice está grávida e vai ter uma menina. Até hoje eu não consegui gostar de outro. Alice não chegou a ficar grávida dele, tá, gente? Ela tomou lá parou o anticoncepcional, mas ela não chegou a ficar grávida dele, tá? Então, até hoje eu não consigo estar com outra pessoa, né? Eu nunca mais fui naquela praça e nunca mais fui atrás de moradoras de rua, alcoólatra e drogada. Eu sei que vocês vão me chamar de Romeu, Jurameu, Jurandir. Também pode dar todos os tipos de... né? Ele sabe que vai levar todos os tipos de opiniões aí nos comentários. Dani, faz pouco tempo que eu assisto as histórias do canal. Conheci seu canal através de uma amiga. Ela me convenceu a contar a minha história. Espero que a minha história sirva para homens que saem à procura de mulheres na rua, arriscando a pegar doenças graves, além de destruir uma família. Bom, isso aí eu acho que ele tá falando para qualquer mulher que esses homens vão pegar na rua, né? Porque às vezes a esposa tá inocente em casa e esses homens estão na rua. Bom, parabéns pelo canal e tem muita utilidade, né? Você nos encanta com seu carisma e sua beleza. Muito obrigada aí, eu não posso chamar de Romeu, né? Tem que ser Jurandir, né, amigo? Porque não dá, né? Mas muito obrigada aí pela sua história. Bom, olha, gente, eu confesso que ontem, na hora que eu li essa história, me embrulhou o estômago, sério. Mas eu já vi cada tipo de fetiche, né? Eu já entrei num site uma vez que tinha cada tipo de fetiche, sério. De homem que come bosta, que engole xixi, que não sei. Então, assim, nada mais me surpreende neste mundo, né? Sério, não consigo nem ficar surpresa com essas coisas. Mas é muito perigoso, né, gente? Bom, é perigoso em qualquer aspecto. Quando você está se relacionando com alguém e esse alguém vai procurar uma outra pessoa para se relacionar, não interessa se não é cracuda ou é cracuda, mas claro que essas pessoas aí, né, gente, estão completamente no grupo de risco, porque a gente sabe, são pessoas que vivem na rua, que, né, fazem tudo ali para ganhar um dinheiro. Então, assim, não tem nenhum tipo de higiene pessoal, não tem nenhum tipo de higiene ali com elas mesmas. Então é muito triste a gente ver ao nível aí que esse homem chega e ao nível aí que ele expõe a mulher dele, né? Claro que eu acho que isso é um caso para tratamento. Agora eu não entendo, agora que tá solteiro não quer mais, né? Agora você devia ir lá procurar o povo. Mas eu acho que Alice fez certíssimo sair fora disso. Sinceramente, não tem nem como ali dar uma segunda chance pra você, né? Eu imagino o sentimento que essa mulher ficou quando ela soube o que você estava fazendo. Gente, sério, isso é muito sério.
Meu Deus, eu não tenho nem palavras para falar. Porque você tá tão errado, meu amigo. Você está tão errado. Eu sei que você tá arrependido, que você pediu desculpa, que você é isso, que você é aquilo. Mas que fique aí, gente, sabe, um alerta. Quando você tem alguém dentro de casa, você sair, transar com uma pessoa sem camisinha, colocar aquela pessoa que está dentro da sua casa em risco. Olha, eu vou falar. Se pegasse uma doença, devia ir pra cadeia. Porque é muita sacanagem, cara. É muita sacanagem a pessoa fazer isso com a outra. Sinceramente. Eu nem... Sério, olha, essa história... Tô sem palavras pra ela. Mas vocês deixem a opinião de vocês aí no comentário, que eu sei que não vai ser das melhores, óbvio. Mas eu quero muito ver a opinião de vocês, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.